procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. É providencial esse salmo e termos repetido agora o refrão do salmo, porque veja bem, quem são esses humildes, a quem a palavra de Deus dá uma ordem: procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Quem são esses humildes? São aqueles que o Evangelho chama de manso e humilde de coração. É aquele que as bem-aventuranças chama de felizes, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que no hebraico se chamam Anavim, os pobres de Javé, que, como as palavras estão dizendo, são pessoas de Deus, são pessoas tementes a Deus, mas que se sentem pequenas, que se sentem muito pequenas, se sentem frágeis, querem ser de Deus, mas ao mesmo tempo encontram uma contraposição muito violenta ao redor deles, e isso os faz sentirem-se menores ainda, mais frágeis ainda, mais pobres ainda. Mas interessante, já no Antigo Testamento, o Senhor dava toda a força a estes pobres, a esses humildes e mansos de coração, a esses Anavim, embora se sentindo fracos e muito fracos, embora se sentindo impotentes diante de um mundo opressor, o Senhor dava maior força para eles, porque dizia: vocês são como semente. A semente realmente é muito pequenininha, mas que beleza, a semente tem vida. Quando se planta a semente, e no plantar da semente, ela é lançada na terra, ela é encoberta, tudo indica que a semente morreu, se desfez, aquela sementinha não é de nada, mas o Senhor explica: veja, aquela semente brota, aquela semente desabrocha, aquela semente cresce, aquela semente produz uma árvore, aquela semente produz frutos, ela se multiplica, ela revive. E o Senhor então dizia: vocês os pobres, os frágeis, vocês os mansos e humildes são assim, e vocês revivem, e vocês produzem. Isso já no Antigo Testamento, e Jesus retoma tudo isso. E eu preciso dizer, meus irmãos, diante do Evangelho, no qual eu vou entrar daqui a pouquinho, o Senhor precisa que nós, pobres, frágeis, pequenos, até muitas vezes humilhados, oprimidos por esse mundo que nos cerca, esse mundo que é anti-Deus, que é anticristão, que portanto é ante nós também, portanto nós nos sentimos oprimidos, que nós nos enchamos de alegria. Ele diz: bem-aventurados são vocês, bem-aventurados são vocês. Busquem o Senhor com tudo, apesar de toda a opressão, e o vosso coração, como a semente, reviverá. Eu dizia ontem que esse Evangelho, do qual o de hoje é a continuação, e aquele Evangelho no qual Jesus, no primeiro momento, ele fala da primeiríssima evangelização, quando ele mandou, ainda pela primeira vez, os seus apóstolos. Mal ele tinha escolhido os apóstolos no meio dos discípulos. Como discípulos eles aprenderam muito, mas houve um momento que Jesus sentiu que ele precisava enviar. A quem ele enviaria? Portanto, ele foi ao monte, foi orar, foi conferir com o Pai, e aqueles que o Pai lhe indicou, foi esses que ele chamou de apóstolos. A eles deu poder, Jesus, lhes deu o poder e os enviou. Pouco tempo depois deles serem preparados. Então, no primeiro momento, Jesus dá as recomendações para eles que vão
para a primeira evangelização. Mas de repente, São Mateus já uniu o que Jesus falou numa outra ocasião a respeito da evangelização nos últimos tempos. E essa evangelização dos últimos tempos, Jesus mostra aqui nesse evangelho, será uma evangelização de contraposição, onde o evangelho vai defrontar-se com uma geração que não aceita a Deus, que não aceita a lei de Deus, que não aceita os mandamentos de Deus, que não aceita a vida de Deus. Uma geração, Jesus vai indicar, que é contra Ele, que é contra o Cristo, e portanto contra tudo aquilo que é o Evangelho, e por isso também é uma civilização, é uma geração anticristã e anticristãos. Eles aborrecem os cristãos, eles aborrecem o Evangelho. Nós somos os que estamos vivendo essa evangelização. Meus irmãos, a coisa vai piorar, mas nós já estamos numa geração contra Deus. Hoje nós estamos numa geração que se opõe a Deus, que se contrapõe a Deus, que se confronta. Sim, é uma geração que se defronta com o próprio Deus, dizendo: eu não quero seguir as tuas leis, eu não quero seguir os teus mandamentos, eu quero seguir aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco, eu quero atingir as minhas metas e não quero saber do Senhor. Nós já estamos nessa geração e nós já estamos nesta evangelização. É a evangelização dos últimos tempos, e que portanto é dura, onde os que são do Senhor são esses que nós cantamos, humildes. Procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. Nós somos a geração semente. Graças a Deus que o somos, e nos sentimos pequenininhos, nos sentimos oprimidos por este mundo, nos sentimos oprimidos por essa geração que não quer saber de Deus, que não quer saber do Evangelho, e portanto não quer saber dos cristãos, não quer saber de nós, especialmente se nós queremos ser verdadeiramente do Senhor, se nós buscamos um pouco de compromisso, um pouco de radicalidade, não é radicalismo não, um pouco de radicalidade de ter raízes. Nós somos muito mais oprimidos ainda e contestados mais ainda, porque não nos aturam, mas é a nós que o Senhor vem dizer: os bem-aventurados são vocês, os humildes, os pobres, os combatidos, aqueles que se sentem frágeis, sem forças, e que muitas vezes também estão sem coragem, mas eu lhes digo: vocês é que estão certos, vocês são sementes pequenininhas, sementes oprimidas, sementes jogadas no chão, mas vocês é que vão brotar, vocês é que vão reviver, vocês é que vão produzir frutos. E a nós, o Senhor está dizendo: o que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Meus irmãos, nós não podemos ter medo. Nós sabemos que estamos diante de um mundo que não quer saber de Jesus, que não quer saber de Cristo, que não quer saber do Evangelho, que não quer saber dos mandamentos de Deus, não quer saber de moral, não quer saber de ética, não quer saber. Mas nós não podemos ter medo. E quem tiver ouvidos vai ouvir, tenha certeza, há muita gente querendo o Evangelho, precisando de Deus. Há muita gente também, por causa dos problemas, por causa da situação, estamos se sentindo pequenos. E eles estão dispostos, estão abertos, estão querendo Deus. Eles gritam na própria pobreza, na própria situação: queremos Deus, acreditem nisso. Aquilo, diz Jesus, que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Aquilo que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. A igreja sempre tomou
essa expressão de Jesus, proclamar sobre os telhados, ao que estamos vivendo hoje. Ao proclamar o Evangelho, pelos meios de comunicação, pela rádio, pela televisão, porque as nossas antenas estão sobre os telhados. Você vê também que as antenas de televisão, as antenas de rádio, especialmente de rádio FM, elas são colocadas nos altos dos prédios, portanto nos telhados, e as nossas antenas de recepção são colocadas sobre o telhado. E quando nós temos por telhado um carro, nós temos que colocar uma antena também, para podermos captar. A igreja sempre tem visto nessa palavra de Jesus a evangelização pelos meios de comunicação. Estamos fazendo e queremos fazer e precisamos fazer e vamos fazer mais ainda, e precisamos nos aliar e nos unir cada vez mais. Não é verdade que a Canção Nova é sustentada justamente por esses humildes de que fala o Evangelho, por esses pobres de que fala o Evangelho, por esses anavim? São vocês que nos sustentam, são vocês que nos dão coragem e força, e são vocês que nos dão meios para nós continuarmos essa evangelização, embora estejamos diante de um mundo que não quer saber do Evangelho que nós anunciamos, especialmente porque o nosso Evangelho não é teoria, o nosso Evangelho é vida, e por isso eles sabem que estão encontrando uma semente também de vida. Eu sei que nós somos contrapostos, mas graças a Deus nós estamos unidos e estamos fazendo aquilo que devemos fazer. Jesus vai dizer, portanto, aquele que me declarar, aquele que me testemunhar diante dos homens, eu também me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo que, embora sejamos fracos, embora a nossa fraqueza nós erremos, nós pequemos, cai lá. Se nós nos declaramos por Jesus e somos dele, ele vai declarar-se em nosso favor diante do Pai. Como vai dizer São João, ele vai ser o nosso advogado, ele vai ser a nossa defesa. Sim, ele vai ser a nossa defesa, ele vai defender a nossa causa diante do Pai. Ele vai se interpor entre nós e o Pai, e vai ser o nosso defensor, porque nós fomos o defensor dele, nós nos declaramos por ele, nós testemunhamos a ele, nós defendemos a ele, nós nos agarramos a ele, nós mostramos a Jesus para os nossos irmãos, para o mundo que não quer saber dele. Se nós fizermos isso, veja, nós não queremos errar, nós não queremos pecar, mas mesmo que na nossa fraqueza nós erremos, nós pequemos, mesmo se nós desanimarmos e tivermos momentos de desânimo, de covardia, até mesmo, tenhamos a certeza, se nós nos colocamos ao lado de Jesus, se nos declaramos em favor de Jesus, ele vai declarar-se a nosso favor quando nós nos apresentarmos diante do Senhor. Ele vai ser o seu defensor, ele vai ser o meu defensor, porque nós nos sentimos fracos, nos sentimos, ainda mais nesse mundo desavergonhado no qual nós estamos, nós nos sentimos o pó da terra. Verdade ou não é? E diante da opressão, parece que nós somos os errados, não é verdade? Parece que vivemos bem, parece que vivemos na justiça, parece que nós vivemos a verdade, parece que nós vivermos honestamente, nós somos os errados. Os outros é que estão certos, os outros é que estão acertando, os outros é que estão felizes, os outros é que estão com tudo e nós não estamos com nada. Mas o Senhor vem dizer, vocês que não somente com palavras, mas com vida, me declaram, me testemunham diante dos homens, eu vou testemunhar. Eu vou me declarar em vosso favor diante do meu Pai. Console-se, conforte-se por isso, mas que terrível. O próprio Jesus é obrigado a dizer, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, disso nós temos que ter medo.
Porque Jesus é muito claro: se você me nega diante dos homens, eu não tenho outra possibilidade, eu vou ter que te negar diante do Pai. Mesmo que você seja muito inteligente, muito capaz, muito cheio de dotes, muito cheio de qualidades, mas você me negou diante dos homens, você não aguentou firme, pelo contrário, você afrouxou diante daqueles que se opunham a mim, que se opunham ao meu evangelho, você se ocultou, você teve medo, você não se declarou ao meu favor, você não viveu do jeito que eu precisava que você vivesse diante dos homens como testemunha minha, porque você não me testemunhou, porque você não me declarou. E eu, deixa eu ler como está aqui no Evangelho, eu também haverei de negar-te diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Eu nem vou me firmar nisso não, porque isso não vai acontecer e nós não queremos que aconteça. Pelo contrário, diante deste mundo que contradiz a Deus, que contrapõe-se a Deus, que nega a Deus, que contesta a Deus, que contesta o Evangelho, que contesta as leis de Deus, que contesta os mandamentos de Deus e faz uma lei própria, que faz mandamentos próprios, que faz um modo de vida próprio. Sim, diante deste mundo eu me declaro por Deus, eu sou de Deus, e você precisa ser, mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua fraqueza, que você seja este pobre, este simples, este humilde de coração, esse Anavim, mas que o próprio Senhor diz: você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, o reino dos céus é seu, porque uma vez que você me testemunha com a sua vida, eu vou testemunhar a seu favor diante do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, não podemos escapar disso. O evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho de contraposição entre alguns, eu até diria um resto, claro, é um resto de semente que vai se multiplicar, mas é um resto em comparação com a maioria, porque a grande maioria, desculpe, estão descendo, deslizando na lama do mundo. Nós parecemos uns bobos que estamos fazendo força de subir contra a corrente, e um contra-corrente enlameado. Você sabe como é duro caminhar na lama, como é duro você ter que subir uma montanha enlameada. Nós parece que somos pessoas bobas, tolas, teimando em subir a ribanceira toda enlameada, enquanto eles estão deslizando, se soltando e gargalhando lama abaixo, nós insistimos em subir lama acima. É duro para nós, é muito duro, inclusive porque muitas vezes os mais próximos a nós são aqueles que nos contrapõem, mas este é o evangelho dos últimos tempos, do qual o próprio Jesus falou, até ele diz: não os temais, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Se o meu Pai cuida dos passarinhos, cuida dos pardais, que entre os passarinhos é o mais desclassificado, como Ele não vai cuidar de vocês, porque vocês valem muito mais do que muitos pardais. Não tenham medo deles, não tenham medo deles. Eles parecem ser muito fortes, muito grandes, muito poderosos, na corrupção que eles vivem, no poderio que eles vivem, na fama que eles vivem, no sucesso que eles vivem, e vocês parecem que não são de nada, parecem só, vocês são sementes pequenininhas, humildes. Procurai o Senhor Deus e o vosso coração reviverá. E eu preciso dizer a você uma coisa muito importante, muito de acordo com tudo aquilo que o padre Daniel Lange veio pregando para nós durante o dia inteiro. Nós precisamos evangelizar o nosso corpo. Não estranhe essa minha expressão.
porque eu gosto de explicar a evangelização ao temperar da salada. Eu gosto de salada temperada do jeito da minha mãe, que põe os temperos. Ela já tinha até lá a vasilha onde ela temperava a salada. Então era com a mão mesmo, mão de mãe, mão de cozinheira, né? Ninguém duvida, ninguém tem a mínima dificuldade. Minha mãe, com as mãos mesmo, pegava aquela salada, aquela alface, aquele almeirão, aquele agrião, e com a mão misturava com aquele tempero, óleo, vinagre, sal. Quando era limão em vez de vinagre, melhor ainda. Se caía do céu um pouco de azeite e não simplesmente óleo, melhor ainda. Mas mamãe temperava tudo aquilo com as mãos, de modo que folha por folha, fatia por fatia de tomate, fatia por fatia de batata, ficava assim impregnada daquele tempero. Eu gosto de dizer que a evangelização é assim. Nós temos que ser temperados pelo Evangelho, como aquelas verduras e legumes da salada temperada com a mão da minha mãe. E nessa evangelização, que nós somos temperados pelo Evangelho, e o Evangelho penetra em nós, e é gostoso, né? Quando na cenoura, quando no tomate, quando na batata, o tempero ainda fica um tempinho e penetra, né? Você percebe que por dentro está temperado, está salgadinho, fica muito mais gostoso ainda. É preciso realmente que esse Evangelho penetre em nós. Então é por isso que eu digo, é preciso que nós deixemos que o Senhor evangelize o nosso corpo. Como São Paulo vai dizer, o nosso corpo não foi feito para a depravação, mas ele foi feito para a santidade. O nosso corpo foi feito para a santidade. Acho que você se lembra bem, na primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo fala com muita clareza em Tessalonicenses 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis a impureza, que eviteis toda a impureza, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Vou repetir tudo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É preciso santificar o próprio corpo. Eu dizia em outras palavras, preciso evangelizar o próprio corpo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis toda a impureza, toda a imoralidade, que cada um de vós saiba possuir, guardar o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Os pagãos se deixam levar por todo o desregramento, por todas as paixões. Os pagãos de hoje, os pagãos que talvez morem na sua casa, os pagãos talvez que sejam seus filhos, que você precisa vê-los convertidos, e você quer ver seus filhos convertidos. Quem sabe um pagão da sua casa é o seu próprio esposo, é o seu próprio pai, infelizmente, que continua vendo revistas pornográficas, continua vendo filmes pornográficos e sites pornográficos, e continua ainda vivendo em impureza, prostituição, adultério. Mas o Senhor está dizendo para nós, é preciso que cada um de vós saiba guardar o seu corpo santa e honestamente. Meus irmãos, tudo começa por esse templo. Dizia hoje o padre Daniel Lange, é por isso que o inimigo, ele procura logo, de imediato, derrubar-nos logo pela parte baixa. Você já viu? Se você chega e consegue dar uma rasteira no seu adversário,
Na hora que você dá a rasteira e ele caiu, você já ganhou 80% da luta. Porque ele caiu. E ele caiu pela parte mais baixa. Você deu uma rasteira, você deu um golpe tal nele. Você, por exemplo, colocou o pé um pouco atrás do pé dele e deu um pequeno empurrão. Nem precisou dar um murro, deu um pequeno empurrão. Ou até mesmo você fez um gesto, ele desequilibrou-se com o seu pé atrás e ele vai para o chão. Na hora que ele vai para o chão, ele já perdeu 80% da luta. É isso que o inimigo quer fazer. Ele quer pegar a gente logo pelo lado mais fraco, pela nossa sexualidade. E veja que covardia, que sujeira da parte dele, de pegar justamente a nossa sexualidade, que é a nossa imagem e semelhança com Deus Criador. Deus nos fez co-criadores, portanto criadores com Ele. A nós homens, que somos os que fecundamos, a vocês mulheres que recebem a fecundação, e vocês mulheres que depois de fecundadas vão ter em si, no seu seio, aquele embrião que vai pouco a pouco, de maneira impressionante, de maneira linda, de uma maneira sábia que só Deus podia fazer. Você vai gestar, você que vai gerar durante 9 meses o seu filho, a sua filha, no seu ventre, dentro de você, com o seu próprio sangue, com a sua própria substância. Meu Deus do céu, é a nossa participação direta ao poder criador de Deus. O inimigo foi inclemente, sujo, mas da maior sujeira, querendo nos pegar justamente aí, na coisa mais linda que nós temos, mas por isso mesmo também na coisa mais frágil que nós temos.